Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Há algo acontecendo em sua mente agora que você nunca questionou. Um fluxo constante de pensamentos fluindo através de sua consciência. E você passou sua vida inteira assumindo que esses pensamentos são você. Que eles se originam de você. Que eles definem quem você é. Mas o que estou prestes a revelar vai alterar fundamentalmente sua relação com a própria realidade. E uma vez que você veja isso, você nunca poderá deixar de ver. O reconhecimento muda tudo. Tome um momento agora e simplesmente observe seu pensamento. Não tente controlá-lo. Não tente pará-lo. Apenas observe. Note como os pensamentos aparecem em sua consciência sem sua permissão consciente. Você não decidiu pensar o pensamento que acabou de ter. Ele simplesmente surgiu totalmente formado no espaço de sua consciência. E aqui está a pergunta que quebra toda a ilusão. Se você não gerou conscientemente aquele pensamento, de onde ele veio? A maioria das pessoas passa suas vidas inteiras nunca fazendo essa pergunta. Elas experimentam pensamentos e imediatamente se identificam com eles. Eu estou pensando isso, portanto isso sou eu. Mas neurocientistas descobriram algo que tradições espirituais sabem há milhares de anos. No momento em que você se torna conscientemente ciente de um pensamento, seu cérebro já o processou por aproximadamente 300 a 500 milissegundos. Você não está gerando pensamentos. Você está recebendo-os, observando-os depois que eles já foram construídos por processos inconscientes aos quais você não tem acesso direto. Isso não é apenas especulação filosófica. Isso é ciência mensurável e verificável. Na década de 1980, o pesquisador Benjamin Libet conduziu experimentos que provaram que a consciência consciente de uma decisão ocorre depois que o cérebro já iniciou a ação. O que você experimenta como sua escolha, seu pensamento, sua decisão é na verdade uma racionalização post-hoc de processos que aconteceram antes de você estar conscientemente ciente deles. Deixe isso penetrar profundamente. A voz na sua cabeça que você tem chamado de eu não está gerando conteúdo original. Ela está narrando conteúdo que está sendo alimentado para ela por sistemas de processamento inconscientes. E aqui está onde isso se torna revolucionário para como você experimenta a realidade. Quando você acredita que os pensamentos são seus, você lhes dá imenso poder. Cada pensamento que surge carrega o peso de sua identidade. Se um pensamento de medo aparece, você fica com medo. Se um pensamento raivoso emerge, você fica com raiva. Se um pensamento limitante surge à superfície, você acredita que ele define suas limitações. Mas no momento em que você reconhece que os pensamentos não são seus, que eles são simplesmente fenômenos surgindo na consciência como nuvens passando pelo céu, tudo muda. Você para de ser controlado pelo pensamento e começa a observá-lo. E a realidade, que tem respondido à sua identificação inconsciente com padrões de pensamento, começa a responder a algo mais profundo, algo mais autêntico, algo que sempre esteve lá sob o ruído. Eu quero que você tente algo agora que lhe dará experiência direta do que estou descrevendo. Isso não é teoria. Isso é verificação experiencial. Pelos próximos 60 segundos, eu quero que você tente não pensar. Sério, pare de ler depois deste parágrafo. Configure um cronômetro por 60 segundos e tente ter 0 pensamentos. Apenas consciência, sem pensar. Tente agora antes de continuar. O que aconteceu? Se você for honesto, você vai notar que pensamentos continuaram aparecendo apesar de sua intenção de não tê-los. Você pode ter tido 10 segundos de quietude. Então, de repente, um pensamento sobre o que você vai comer mais tarde, ou uma lembrança de ontem, ou um julgamento sobre este exercício em si. Os pensamentos apareceram não convidados, indesejados e completamente fora do seu controle consciente. Este simples experimento prova algo profundo. Se você não pode controlar se os pensamentos aparecem, então você não é a fonte dos pensamentos. Você é a consciência na qual os pensamentos aparecem. Esta distinção parece sutil, mas é a diferença entre estar preso em padrões mentais e estar livre deles. Aqui está a aplicação prática que a maioria das pessoas perde. Uma vez que você reconhece que não é o pensador, você pode parar de discutir com seus pensamentos. Agora, você provavelmente tem um relacionamento contínuo com seu pensamento onde você acredita em alguns pensamentos, rejeita outros pensamentos, tenta controlar certos pensamentos e se sente culpado sobre pensamentos particulares.
É exaustivo porque você está tratando os pensamentos como se eles fossem você fazendo declarações definitivas sobre a realidade. Mas e se os pensamentos são mais como um rádio que está sempre tocando ao fundo? Às vezes ele toca música que você gosta. Às vezes ele toca estática. Às vezes ele transmite medo, ansiedade e limitação. O rádio não define você. Você é a consciência que ouve o rádio. E assim como você pode mudar os canais em um rádio sem se identificar com o que estava tocando antes, você pode deixar pensamentos passarem sem se identificar com seu conteúdo. Pelos próximos 7 dias, pratique isso todas as manhãs por 5 minutos. Sente-se confortavelmente e simplesmente observe seus pensamentos. Toda vez que um pensamento aparecer, rotule-o mentalmente, não com julgamento, apenas com descrição precisa. Pensamento de planejamento, pensamento de memória, pensamento de preocupação, pensamento de fantasia, pensamento de julgamento. Não se envolva com o conteúdo. Não siga o fluxo de pensamento. Apenas rotule e deixe passar. O que você vai notar no 3º ou 4º dia é que há uma lacuna entre você e seus pensamentos. Você não é os pensamentos. Você é a consciência espaçosa que pode observar pensamentos surgindo e se dissolvendo. Isso cria o que neurocientistas chamam de consciência metacognitiva, a habilidade de pensar sobre seu pensamento, de observar seus processos mentais de uma posição que não está emaranhada com eles. E uma vez que esta consciência metacognitiva se estabiliza, a realidade começa a responder a você diferentemente porque você não está mais transmitindo a frequência caótica da identificação inconsciente com pensamentos. Agora que você entende que os pensamentos não são seus, vamos mais fundo sobre de onde eles realmente vêm. Porque uma vez que você rastreia os pensamentos de volta à sua fonte, você ganha a habilidade de mudar que tipos de pensamentos surgem em sua consciência, o que muda que realidade você experimenta. Seu cérebro opera como uma máquina de previsão. Ele está constantemente tentando antecipar o que vai acontecer em seguida baseado no que aconteceu antes. Cada experiência que você já teve é codificada em redes neurais, sistemas de reconhecimento de padrões que disparam automaticamente quando circunstâncias similares surgem. Esses padrões geram pensamentos que parecem ser sobre sua situação atual, mas são na verdade reencenações de velhas interpretações, velhos medos, velhas crenças de experiências passadas. É por isso que você continua tendo os mesmos pensamentos repetidamente. Eles não são respostas frescas a novas circunstâncias. Eles são padrões automatizados rodando em loops, e você tem se identificado com esses loops como se eles fossem suas respostas originais e autênticas à vida. Aqui está onde isso fica ainda mais profundo, ainda mais mudando paradigmas. Não apenas os pensamentos não são originalmente seus, muitos deles nem sequer são gerados pelo seu cérebro individual. Você está acessando o que poderia ser chamado de um campo de pensamento coletivo. E a maioria das pessoas não tem ideia de que isso está acontecendo. Você já notou que certos pensamentos parecem ser mais prevalentes durante certos períodos? Populações inteiras de repente preocupadas sobre os mesmos tópicos, experimentando medos similares, compartilhando obsessões comuns. Isso não é coincidência. Isso é evidência de campos de pensamento coletivos que consciências individuais acessam e confundem com pensamento pessoal. Pesquisadores estudando consciência coletiva encontraram correlações mensuráveis entre eventos globais e saídas de geradores de números aleatórios através do planeta. Quando algo significativo acontece que captura a atenção em massa, geradores de números aleatórios que deveriam produzir sequências completamente aleatórias começam a mostrar padrões não aleatórios, como se o foco coletivo estivesse influenciando campos de probabilidade em um nível quântico. O que isso sugere é que a consciência não está isolada em cérebros individuais. É mais como receptores individuais sintonizando em um campo mais amplo de consciência que contém padrões de pensamento, sistemas de crença e frequências emocionais compartilhadas através de populações. Você pode verificar isso em sua própria experiência. Preste atenção aos seus pensamentos nos próximos dias. Note quantos deles são sobre coisas que você não está diretamente experimentando. Preocupações sobre a economia que você leu em notícias. Preocupações sobre eventos globais que não afetam sua vida imediata. Opiniões sobre pessoas que você nunca conheceu. Esses pensamentos não se geraram da sua experiência direta. Eles entraram em sua consciência do campo de pensamento coletivo e você os adotou como se fossem seus pensamentos originais. Isso é simultaneamente perturbador e libertador.
Perturbador porque significa que você tem estado ainda menos no controle do seu pensamento do que percebeu. Libertador porque uma vez que você reconhece que está acessando campos de pensamento coletivos, você pode escolher quais campos sintonizar e quais dessintonizar. Pelos próximos 21 dias, pratique esta investigação toda noite. Tome 10 minutos para revisar seu dia e categorizar seus pensamentos em 3 tipos. Tipo 1. Pensamentos de experiência direta. Pensamentos surgindo do que você está realmente experimentando no momento. Este café está quente. Estou me sentindo cansado. Aquele pôr do sol é bonito. Esses são respostas à entrada sensorial direta. Tipo 2. Pensamentos de história pessoal. Pensamentos surgindo das suas experiências passadas individuais e memórias. Esses são os padrões que discutimos anteriormente. Reencenações de programação antiga específica à sua vida. Tipo 3. Pensamentos de campo coletivo. Pensamentos sobre coisas que você não está diretamente experimentando, mas absorveu de mídia, conversas, narrativas culturais. Preocupações sobre coisas acontecendo em lugares distantes, opiniões sobre situações que você nunca encontrou, crenças sobre como a vida funciona que você adotou de outros. Escreva exemplos de cada categoria. O que você vai descobrir é que pensamentos tipo 3, pensamentos de campo coletivo, provavelmente compreendem 60 a 70% do seu pensamento diário. Você tem passado a maior parte da sua energia mental processando pensamentos que não têm nada a ver com sua vida real, sua experiência direta ou suas respostas autênticas à realidade. Uma vez que você veja isso claramente, você pode fazer uma escolha revolucionária. Você pode parar de se envolver com pensamentos tipo 3 inteiramente. Quando um pensamento surge sobre algo que você não está diretamente experimentando, algo que você absorveu do campo coletivo, você simplesmente deixa ele passar sem engajamento. Você não o suprime. Você não luta contra ele. Você simplesmente não investe atenção nele. Esta prática sozinha pode reduzir seu ruído mental em mais da metade. O que significa que sua transmissão eletromagnética se torna dramaticamente mais clara. Você não está mais amplificando medos coletivos, limitações coletivas, padrões coletivos. Você está transmitindo da sua experiência direta e da própria consciência. Agora, vamos tornar isso extremamente prático mostrando a você exatamente como a realidade começa a responder diferentemente uma vez que você para de se identificar com pensamentos. Porque isso não é apenas sobre paz de espírito ou despertar espiritual. Isso é sobre fundamentalmente mudar o que aparece na sua experiência vivida real. A realidade opera como um campo responsivo, não uma estrutura objetiva fixa. A física quântica provou que a observação afeta resultados no nível subatômico. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que isso não é limitado a laboratórios. O mesmo mecanismo opera em toda escala, incluindo a escala da sua vida diária. Quando você se identifica com pensamentos, você está observando a realidade através da lente daqueles pensamentos. Se você está pensando e acreditando que relacionamentos são difíceis, você está observando a realidade através daquele filtro. E a realidade, sendo responsiva à observação, se organiza para combinar com aquela observação. Você nota as dificuldades nos relacionamentos. Você inconscientemente gravita em direção a dinâmicas de relacionamento que confirmam a dificuldade. Você interpreta situações neutras como confirmando seu padrão de pensamento. Mas aqui está o que acontece quando você para de se identificar com aquele pensamento. Quando o pensamento relacionamento são difíceis surge e você o reconhece como apenas um pensamento, não como verdade, não como seu conhecimento autêntico, você não está mais observando a realidade através daquele filtro. O pensamento pode estar presente em sua consciência, sem você acreditar nele, sem você transmiti-lo como sua frequência operante. Deste espaço de não identificação, você está observando a realidade mais diretamente, sem a distorção de filtros baseados em pensamentos. E o que você vai descobrir é que a realidade é muito mais fluida, muito mais responsiva, muito mais cheia de possibilidade do que seus pensamentos jamais sugeriram. Deixe-me dar um exemplo concreto de como isso funciona. Digamos que você tem pensado dinheiro é difícil de fazer por anos. Esse pensamento cria um filtro de observação que faz você notar toda a evidência que o apoia. Você vê o esforço requerido. Você nota quando oportunidades não dão certo. Você sente a luta da pressão financeira. Mas você não está conscientemente escolhendo criar essa experiência.
Você está simplesmente identificado com um padrão de pensamento que está observando a realidade através de uma lente específica. E a realidade está se organizando para combinar com aquela observação porque é assim que o campo responsivo funciona. Agora observe o que acontece quando você para de se identificar com aquele pensamento. O pensamento dinheiro é difícil de fazer surge. Mas em vez de acreditar nele, você o reconhece como um pensamento, um padrão possivelmente herdado dos pais, possivelmente absorvido de campos coletivos. Definitivamente não a verdade última sobre a realidade. Desta posição não identificada, você não está mais preso a observar a realidade através daquele filtro. Você se torna disponível para notar diferentes aspectos da realidade. Oportunidades que sempre estiveram lá mas foram filtradas pela sua lente baseada em pensamentos se tornam visíveis. Sincronicidades que sempre estiveram ocorrendo mas descartadas como coincidência registram em sua consciência. Ações que parecem alinhadas se tornam óbvias onde antes você só via ações que requeriam luta. Isso não é pensamento positivo. Você não está substituindo dinheiro é difícil de fazer com dinheiro é fácil de fazer. Você está dissolvendo a identificação com ambos os pensamentos e observando a realidade da própria consciência, que não tem filtros predeterminados sobre como o dinheiro funciona. Esta é uma prática de 30 dias que lhe dará evidência direta e mensurável da realidade respondendo diferentemente uma vez que você pare de se identificar com pensamentos. Aqui está exatamente como fazê-lo. Semana 1. Documentação de linha de base. Toda noite, escreva 3 pensamentos recorrentes que você nota durante o dia, particularmente pensamentos sobre limitações, dificuldades ou como a realidade funciona. Não tente mudá-los. Apenas documente-os. Também escreva 3 coisas que aconteceram naquele dia nas áreas que esses pensamentos concernem. Se seu pensamento recorrente é sobre relacionamentos sendo difíceis, documente 3 coisas que aconteceram nos relacionamentos. Semana 2. Reconhecimento de padrão. Revise sua documentação da semana 1. Procure por correlações entre seus pensamentos recorrentes e o que realmente aconteceu. Você provavelmente verá que a realidade se organizou em torno dos seus padrões de pensamento. O pensamento "as pessoas não me escutam" foi seguido por múltiplas experiências de se sentir não ouvido. O pensamento "oportunidades não vêm para mim" foi seguido por oportunidades perdidas ou nenhuma aparecendo. Semana 3. Prática de não identificação. Agora você pratica não identificação. Quando aqueles mesmos pensamentos recorrentes surgem, use esta resposta interna exata. Isso é um pensamento. Eu noto. Eu não preciso acreditar nele ou desacreditar dele. É apenas um pensamento passando através da consciência. Não tente mudar o pensamento. Não o substitua com um pensamento positivo. Simplesmente reconheça-o como um pensamento e deixe-o passar sem se identificar com ele. Continue documentando o que acontece no seu dia. Semana 4. Documentação de mudança da realidade. Na semana 4, se você tem praticado genuinamente a não identificação, você vai notar a realidade respondendo diferentemente. As áreas onde você tinha pensamentos limitantes recorrentes vão começar a mostrar resultados diferentes. Não porque você forçou nada, mas porque você parou de filtrar a realidade através de padrões de pensamento limitantes, o que permitiu que a responsividade da realidade se organizasse em torno de uma observação mais clara. Escreva exemplos específicos de como a realidade respondeu diferentemente. Seja preciso. Na semana 1, eu tive o pensamento "as pessoas não me escutam" 7 vezes e experimentei 4 situações onde me senti não ouvido. Na semana 4, o mesmo pensamento surgiu 5 vezes, mas eu pratiquei não identificação e experimentei 3 situações onde me senti genuinamente ouvido e compreendido. Este diário se torna evidência concreta de que a realidade responde à sua relação com pensamentos, não aos próprios pensamentos. Tudo o que compartilhei até agora leva a este ponto crucial. Se pensamentos não são você e pensamentos têm sido a coisa primária com a qual você tem se identificado, então quem é você? Esta pergunta não é abstração filosófica. Esta é a pergunta mais prática que você pode fazer porque sua identidade determina sua frequência e sua frequência determina sua experiência. A maioria das pessoas constrói sua identidade a partir de pensamentos. Eu sou alguém que luta com ansiedade é apenas um pensamento que você acreditou e se identificou com tão consistentemente que se tornou seu senso de self. Eu não sou bom com dinheiro é um pensamento que se tornou uma identidade.
Eu sou sem sorte nos relacionamentos é uma estrutura de identidade baseada em pensamentos. Quando você para de se identificar com pensamentos, essas estruturas de identidade começam a se dissolver. E isso pode parecer desestabilizante no início porque você tem usado essas estruturas para navegar a realidade, mesmo que elas estivessem limitando você. Mas o que emerge no espaço onde a identidade baseada em pensamentos costumava estar é algo muito mais autêntico, muito mais poderoso, muito mais alinhado com como a consciência realmente opera. Você descobre que sua verdadeira identidade não é nenhum pensamento sobre quem você é. Sua verdadeira identidade é a própria consciência. A consciência que pode observar qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer experiência sem ser definida por ela. E essa identidade baseada em consciência transmite uma frequência completamente diferente da identidade baseada em pensamentos. Identidade baseada em pensamentos está sempre buscando, sempre comparando, sempre tentando se manter ou se melhorar através da experiência. Ela precisa de validação constante da realidade para provar que existe, para confirmar que é valiosa, para demonstrar que é digna. Isso cria uma frequência desesperada e carente que repele as próprias coisas que você está tentando atrair. Mas identidade baseada em consciência não precisa de nada da realidade porque já é completa. Não está tentando se tornar nada porque reconhece a si mesma como o espaço imutável no qual todo tornar-se ocorre. Isso cria uma frequência de suficiência, de completude, de okaines inerente que magnetiza experiências alinhadas porque não está mais transmitindo falta ou desespero. Este é trabalho avançado, mas se você tem feito os exercícios anteriores, você está pronto para ele. Este protocolo vai mudar sua identidade de baseada em pensamentos para baseada em consciência de uma maneira que é tangível e experiencial. Fase 1. Inventário de identidade. Dias 1 a 7. Faça uma lista de toda declaração eu sou que você habitualmente pensa ou diz. Eu sou ansioso. Eu sou criativo. Eu estou lutando financeiramente. Eu estou procurando por amor. Eu estou tentando construir um negócio. Escreva pelo menos 20 declarações. Essas são suas estruturas de identidade atuais. Todas baseadas em pensamentos. Fase 2. Investigação de fonte. Dias 8 a 14. Pegue cada declaração eu sou e pergunte: isso é o que eu sou ou isso é um pensamento sobre o que eu sou? Sinta a diferença entre ser algo e pensar que você é algo. Por exemplo, eu sou ansioso parece sólido e definidor. Mas eu estou tendo pensamentos ansiosos reconhece os pensamentos sem se identificar com eles. Reescreva cada declaração de identidade para a observação. Eu estou lutando financeiramente se torna eu estou observando pensamentos sobre luta financeira. Fase 3. Reconhecimento de consciência. Dias 15 a 21. Agora pratique esta investigação diariamente. Sente-se quietamente e pergunte: o que eu sou se não sou meus pensamentos? Não responda intelectualmente. Mergulhe na experiência direta. Você vai notar que está consciente. Você é a presença que pode observar pensamentos, sentimentos, sensações, experiências. Descanse neste reconhecimento por 15 minutos diariamente. Deixe-me dar um exemplo específico. Imagine que você está prestes a ter uma conversa difícil com alguém. Antes mesmo que a conversa aconteça, pensamentos começam a aparecer em sua consciência. Isso vai ser desconfortável. Eles vão ficar na defensiva. Eu deveria preparar o que vou dizer. E se eles rejeitarem o que estou pedindo? Esses pensamentos parecem ser você se preparando para a conversa. Mas aqui está o que está realmente acontecendo. Seu cérebro está acessando memórias de conversas difíceis anteriores, extraindo padrões dessas experiências e gerando previsões sobre esta conversa próxima baseadas nesses padrões antigos. Os pensamentos não estão respondendo ao momento presente. Eles estão reencenando o passado e projetando no futuro. E porque você se identifica com esses pensamentos como seus, você entra na conversa já carregando a frequência de conversas difíceis passadas. Seu sistema nervoso está ativado antes que qualquer coisa tenha acontecido. Sua linguagem corporal transmite defensividade ou ansiedade e a outra pessoa inconscientemente capta essa frequência e responde de acordo, o que então confirma os pensamentos que precederam a conversa. Você criou uma profecia autorrealizável ao se identificar com pensamentos que nunca foram sobre o momento presente para começar. Aqui está como quebrar esse padrão. Pelos próximos 14 dias,
Sempre que você notar um padrão de pensamento repetitivo, especialmente um que cria carga emocional, faça esta prática. Pare e pergunte: quando é a primeira vez que me lembro de pensar esse pensamento exato ou sentir exatamente dessa forma? Não force uma resposta. Apenas mantenha a pergunta em sua consciência e deixe seus sistemas de memória responderem. Frequentemente você vai rastrear o pensamento de volta a uma experiência específica, geralmente da infância ou adolescência. Um momento em que algo aconteceu que instalou uma crença, um medo, um padrão de autoproteção. O pensamento que você está tendo agora não é sobre sua situação atual. É aquela velha experiência se reencenando através de novas circunstâncias. Uma vez que você identifique a fonte, você faz algo revolucionário. Você reconhece que o pensamento não é uma resposta ao que está acontecendo agora. É um eco do passado. E ecos não têm poder exceto o poder que você lhes dá ao acreditar em sua realidade atual. Escreva o que você descobrir. O pensamento "eu não sou bom o suficiente" se origina de ser comparado ao meu irmão aos 8 anos. Este pensamento não é sobre minhas capacidades atuais. É uma gravação antiga tocando. Esta consciência por si só começa a dissolver o poder do pensamento porque você parou de identificá-lo como sua resposta autêntica. Você o reconheceu como programação desatualizada, e programação desatualizada pode ser atualizada. Agora, vamos conectar isso a como a realidade responde a você. Porque é aqui onde compreensão se torna transformação. Seus pensamentos, apesar de não serem originalmente seus, criam uma frequência eletromagnética que transmite do seu sistema nervoso para o campo ao seu redor. Isso não é misticismo. Isso é ciência documentada. O Instituto HeartMath mediu o campo eletromagnético gerado pelo seu coração, que se estende de 2,4 a 3 metros do seu corpo em todas as direções. Este campo carrega informação sobre seu estado interno, e está constantemente sendo lido pelos sistemas nervosos de outras pessoas, por animais, por plantas, e pelo que físicos quânticos chamam de campo do ponto zero, o substrato energético subjacente da própria realidade. Quando você se identifica com seus pensamentos, acreditando que eles são você, seu campo eletromagnético transmite a frequência daqueles pensamentos. Se você está pensando pensamentos ansiosos e se identificando com eles, seu campo transmite ansiedade. Se você está pensando pensamentos limitantes e acreditando neles, seu campo transmite limitação. E a realidade, que não é separada de você, mas sim um campo responsivo no qual você está incorporado, se organiza em torno da frequência que você está transmitindo. É por isso que as pessoas podem fazer todo o trabalho de manifestação, toda a visualização, todas as afirmações, e ainda assim experimentar os mesmos padrões. Elas estão tentando transmitir uma nova frequência através de intenção consciente, enquanto sua identificação inconsciente com padrões de pensamento está transmitindo um sinal muito mais forte e mais consistente que contradiz suas intenções. Mas aqui está o que muda quando você para de se identificar com pensamentos. Sua transmissão eletromagnética não é mais dominada por padrões mentais. Em vez disso, ela começa a emanar de um lugar mais profundo, da própria consciência, da espaciosidade que existe antes do pensamento começar. E essa frequência é coerente, estável e poderosa de maneiras que frequências baseadas em pensamentos nunca podem ser. Pense nisso assim. Pensamentos criam uma frequência caótica e flutuante, constantemente mudando baseada em qual pensamento surge em seguida. Mas a consciência, o espaço no qual os pensamentos aparecem, tem uma frequência consistente e coerente. É como a diferença entre tentar transmitir um sinal de rádio claro enquanto alguém está constantemente mudando o canal versus transmitir de uma frequência estável que mantém sua coerência independentemente de qual conteúdo está tocando. Esta prática treina você a mudar sua identidade do pensamento para a consciência, o que muda sua transmissão eletromagnética do caos para a coerência. Pratique isso 2 vezes ao dia por 10 minutos, manhã e noite. Sente-se em um espaço quieto e feche seus olhos. Respire fundo 3 vezes. Então deixe sua respiração retornar ao seu ritmo natural. Agora, em vez de tentar parar pensamentos ou controlá-los, simplesmente note que você está consciente deles. Há um pensamento aparecendo e há consciência daquele pensamento. Mude sua atenção do próprio pensamento para a consciência que o está observando. Pergunte-se: o que é essa consciência que está notando meus pensamentos? Onde ela está localizada? Como ela se sente? Você provavelmente vai notar que a consciência não tem uma localização.
Ela não está na sua cabeça ou no seu corpo. É mais como uma presença espaçosa dentro da qual os pensamentos aparecem. Descanse no reconhecimento dessa consciência, não como um conceito, mas como experiência direta. Pensamentos vão continuar surgindo. Tudo bem. Cada vez que um pensamento aparecer, note que você está consciente dele. Então mude sua atenção de volta para a própria consciência. Você está treinando seu sistema nervoso a se identificar com a consciência ao invés de com o conteúdo surgindo na consciência. Depois de 10 minutos, abra seus olhos. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas perde. Tente manter essa consciência enquanto você se move através do seu dia. Quando você está falando com alguém, note que você está consciente da conversa. Quando você está comendo, note que você está consciente de comer. Quando pensamentos surgem, note que você está consciente de pensamentos. Isso cria o que eu chamo de momentum de consciência. Quanto mais você pratica se reconhecer como consciência ao invés de como pensamentos, mais seu campo eletromagnético transmite daquele espaço coerente ao invés de padrões de pensamento caóticos. E a realidade responde a essa transmissão coerente com sincronicidades, oportunidades e experiências que eram impossíveis quando você estava transmitindo da identificação com pensamentos. Fase 4. Incorporação de identidade, dias 22 a 30. Agora, pratique se mover através do seu dia a partir da identidade de consciência ao invés de identidade de pensamento. Quando alguém pergunta como você está, ao invés de responder da identidade baseada em pensamentos estou estressado sobre o trabalho, responda da identidade de consciência estou notando que muito está se movendo na minha vida agora. Ao tomar decisões, ao invés de decidir a partir de padrões de pensamento eu deveria fazer isso porque... Decida da consciência que a ação parece alinhada deste lugar espaçoso. O que acontece através deste protocolo não é que você perde sua personalidade ou se torna algum robô espiritual sem emoções. O que acontece é que você para de ser limitado por estruturas de identidade baseadas em pensamentos. Você se torna mais fluido, mais responsivo, mais autêntico porque você não está defendendo ou mantendo uma identidade que nunca foi real para começar. Tudo que exploramos aponta para esta integração. A realidade não responde aos seus pensamentos. E a realidade não responde a você parando seus pensamentos. A realidade responde à qualidade de consciência da qual você está observando. E essa qualidade muda dramaticamente quando você para de se identificar com pensamentos como você. É por isso que monges que meditaram por décadas em cavernas não necessariamente transformam suas circunstâncias externas. Enquanto algumas pessoas têm mudanças profundas de realidade depois de apenas algumas semanas de prática. Não é sobre quantas horas você medita. É sobre se você realmente mudou da identificação com pensamentos para o reconhecimento da consciência na sua experiência vivida. Você pode sentar em meditação por horas e ainda estar identificado com pensamentos. Você está apenas identificado com pensamentos mais quietos, pensamentos espirituais, pensamentos sobre quão pacífico você é. Mas se você está se movendo através da sua vida diária a partir da identidade de consciência, mesmo que por 5 minutos de cada vez, você está transmitindo uma frequência completamente diferente à qual a realidade responde imediatamente. Deixe-me compartilhar como isso se parece em termos práticos através de diferentes áreas da vida para que você possa reconhecer a mudança acontecendo na sua própria experiência. Nos relacionamentos. Identificação com pensamentos cria relacionamentos onde você está constantemente gerenciando como a outra pessoa o percebe, onde conflito parece ameaçador à sua identidade, onde você precisa do relacionamento para validar seu valor. Identidade de consciência cria relacionamentos onde você pode estar genuinamente presente sem precisar de nada, onde conflito é apenas sensação e padrões de pensamento passando sem defini-lo, onde conexão acontece naturalmente sem esforço. No trabalho e criatividade. Identificação com pensamentos faz o trabalho parecer prova do seu valor. Faz bloqueios criativos parecerem falha pessoal. Faz sucesso necessário para validar seu valor. Identidade de consciência permite que o trabalho flua através de você sem defini-lo. Permite que bloqueios criativos sejam observados sem resistência. Permite que sucesso ou fracasso sejam experiências ao invés de declarações de identidade. Na saúde. Identificação com pensamentos cria estresse crônico porque toda sensação é interpretada como significando algo sobre você. Todo sintoma se torna uma ameaça à sua identidade.
Identidade de consciência permite que seu sistema nervoso relaxe porque sensações podem estar presentes sem significar nada sobre quem você é, permitindo que a inteligência natural do seu corpo se regule mais efetivamente. Nas finanças. Identificação com pensamentos cria ansiedade financeira porque dinheiro se torna prova do seu valor ou falta dele. Toda transação carrega peso de identidade. Identidade de consciência permite que o dinheiro flua mais naturalmente porque não está mais carregando o fardo de provar seu valor. É apenas energia se movendo através da sua experiência. O padrão é consistente através de cada área. Quando você está identificado com pensamentos, a realidade tem que constantemente confirmar ou negar sua identidade baseada em pensamentos, o que cria resistência, luta e limitação. Quando você está identificado com consciência, a realidade pode se organizar em torno da frequência coerente daquela consciência sem ser filtrada através de padrões de pensamento limitantes. Esta prática final integra tudo que cobrimos em um ritmo diário que mantém a mudança de identidade de consciência que você tem desenvolvido. Pratique isso toda manhã por 20 minutos no mínimo. Do minuto 1 ao 5, você vai praticar o reconhecimento de consciência. Sente-se confortavelmente e reconheça que você está consciente. Não pensando sobre consciência, diretamente notando a presença consciente que está lendo essas palavras agora. Descanse como aquela consciência. Minutos 6 ao 10, você vai observar o pensamento. Permita que pensamentos surjam. Não os pare. Não os controle. Pratique observá-los da consciência sem se identificar com eles. Rotule-os se útil. Pensamento de planejamento, pensamento de preocupação, pensamento de memória. Note o espaço entre pensamentos. Do minuto 11 ao 15, observa as sensações. Traga atenção às sensações físicas no seu corpo. Note como sensações surgem e se dissolvem na consciência, assim como pensamentos fazem. Pratique sentir sensações sem criar significado sobre elas. Apenas consciência observando sensação. Do minuto 16 ao 20, pratique a prévia da realidade. Deste espaço de identidade de consciência, não de padrões de pensamento, visualize seu dia. Não visualizando o que você quer que aconteça, mas sentindo quais ações querem emergir desta consciência espaçosa. O que quer acontecer através de você hoje? Não o que você pensa que deveria acontecer, mas o que surge naturalmente da consciência. Então mova-se para dentro do seu dia mantendo tanta identidade de consciência quanto possível. Toda vez que você note que colapsou de volta para a identificação com pensamentos, o que vai acontecer repetidamente, isso é normal, simplesmente reconheça e retorne à consciência. Não como falha, apenas como a prática de lembrar o que você realmente é. Cobrimos uma quantidade tremenda de terreno, mas tudo se resume a um reconhecimento simples que você pode verificar na sua experiência direta agora. Pensamentos não são você. Eles surgem na consciência. Eles se dissolvem na consciência. E a própria consciência é o que você realmente é. Isso não é uma crença que você precisa adotar. Isso é um reconhecimento direto disponível neste momento agora. Note que você está consciente de ler essas palavras. Aquela consciência não é um pensamento. É aquilo no qual pensamentos aparecem. É o que você realmente é sob todo o padrão de pensamento, toda a estrutura de identidade, toda a história sobre quem você deveria ser. E quando você vive deste reconhecimento, quando você para de dar aos pensamentos o poder da identidade, a realidade responde à frequência coerente da própria consciência ao invés da frequência caótica da identificação com pensamentos. Sincronicidades se multiplicam. Oportunidades aparecem. Recursos fluem. Não porque você os manifestou através de técnica, mas porque você parou de filtrar a realidade através de padrões de pensamento limitantes que estavam transmitindo falta e limitação. O momento em que você percebe que pensamentos não são seus é o momento em que a realidade pode finalmente responder ao que você realmente é ao invés do que você pensa que é. E o que você realmente é consciência vasta, criativa e coerente temporariamente experimentando a si mesma através desta forma humana particular. Tudo muda daqui. Não gradualmente através de anos de prática, mas imediatamente assim que você reconhece o que é realmente verdade. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência observando-os. E aquela consciência está transmitindo uma frequência a qual a realidade tem esperado para responder sua vida inteira. A única questão que permanece é:
Você vai continuar vivendo da identidade limitada de padrões de pensamento ou vai reconhecer a si mesmo como a consciência ilimitada dentro da qual os pensamentos aparecem? A realidade está esperando sua resposta. Não seu pensamento sobre sua resposta, mas a frequência que você transmite através do reconhecimento do que você realmente é. Você não é seus pensamentos. Você nunca foi. E no momento em que você verdadeiramente percebe isso, tudo muda. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se pela primeira vez você conseguiu ver a distância entre você e seus pensamentos, quero que faça uma coisa. Não por mim, mas por você mesmo. Deixe nos comentários esta frase: eu sou a consciência. Escreva para ancorá-la na realidade, para lembrar que você não é mais refém da voz na sua cabeça, que você não vai mais transmitir frequências que não são suas. E agora você tem uma escolha. Você acabou de ver a verdade nua, você não é seus pensamentos. Mas ver não é o mesmo que viver. A maioria das pessoas vai fechar este vídeo, sentir um arrepio de reconhecimento, e em 48 horas estará completamente identificada com a voz da cabeça de novo. Porque despertar sem integração é só mais um conceito bonito. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso criei o Criador Oculto, um e-book completo que pega essa verdade que você acabou de reconhecer e transforma em prática viva. Não é mais teoria. Não é mais filosofia. É o manual de operação para você operar da consciência ao invés de operar dos pensamentos. É o que acontece quando você para de apenas entender e começa a ser. Dentro dele você vai encontrar os exercícios que eu nunca mostro em vídeo. As práticas que realmente mudam sua frequência. O roteiro exato para você desidentificar da mente e ancorar na presença, não por 5 minutos de meditação, mas permanentemente, no meio do caos da vida real. O link está fixado nos comentários. E se você quer continuar explorando essa consciência, sem ilusões espirituais baratas, onde a neurociência e a consciência se encontram para te libertar de verdade, inscreva-se neste canal. Não por mim, por você. Porque cada vídeo que eu trago aqui é mais uma ferramenta para dissolver as identificações que estão silenciosamente controlando sua realidade. Aperte o botão e ative o sino. Não há promessas vazias de manifestação aqui. Aqui é o reconhecimento direto, e isso, em um mundo perdido em pensamentos, vale mais do que qualquer técnica. E agora, quando você sair deste vídeo, não feche o que acabou de despertar em você. Observe diferente, responda diferente, identifique-se menos, viva mais conscientemente. Porque lembre-se, aquele que reconhece a consciência nunca mais volta a dormir completamente na ilusão. Até o próximo despertar, ou até que você perceba que já estava desperto o tempo todo.